Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tainá, tá certo? Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se você parou aqui de paraquedas no meu canal aqui eu trago louvores, adoração ao Senhor, tá certo? Para edificar a tua vida e a minha vida, tá certo? Apareci aqui de touquinha de cetim, porque eu não tenho aquela de plástico, não sei como é que fala, descartável, mas eu irei comprar, tá certo? Então, gente, estarei ensinando aqui pra vocês um centro de mini pizza. Por quê? Eu não trabalho de CLT. Então, quando eu tive minha filha, Helena, eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para trazer uma renda para dentro da minha casa, ajudar o meu esposo? Porque sou ele que trabalha de carteira assinada, tá certo? Então, pedi ao Senhor para que ele me direcionasse. Pesquisei várias coisas de artesanato, mas não me identifiquei com nada. Aí, poxa, na hora eu pensei, o porquê não trabalhar com bolos? Não sou expert, ainda estou aprendendo aos pouquinhos que a gente vai ganhando experiência, tá certo? Então tem poucos meses que eu comecei na área primeiro de salgados. Ainda não fiz nenhum bolo para vendas para fora, mas vou começar também, tá certo? Aos pouquinhos, até os clientes também ganhar confiança, né? Porque nem sempre eles vão querer assim que você comprar um bolo de uma pessoa que você nunca experimentou, né, dos ingredientes dessa pessoa, mas é você que tem que conquistar o teu cliente. Então, se você é como eu, que pensa em empreender, que pensa em querer não trabalhar para os outros, mas trabalhar para si mesmo, é uma dica de empreendimento. Estarei trazendo aqui para o canal também várias receitinhas. Espero muito que vocês gostem. Bora para a receita. Então, gente, a princípio estarei mostrando. Não repara, minha filha tá ali assistindo, tá gritando, tá certo, gente? Farinha de trigo tradicional, sem fermento, por favor. Um copo medidor de 500 ml. E aqui tá o presunto e o queijo, o orégano e o fermento biológico que eu esqueci de pegar. Aí tá aqui também o fermento biológico, 10 gramas, tá certo? Aí nesse copo medidor, porque como eu vou usar 1 kg de farinha de trigo para 100 mini pizzas, eu estarei usando para colocar a água, tá certo? Vou colocar 1 colher de sal, 3 de açúcar e 3 de óleo, tá certo? Estarei mostrando aqui para vocês tudo direitinho, tudo passo a passo. Vou estar utilizando essa bacia, foi minha mãe que me deu, ela me deu 3, me deu uma bacia e 2 vasilhas, porque eu falei com ela que estava começando, né, querer trabalhar, aí ela foi e me abençoou com essas bacias, tá certo, gente? Ela não é muito grande, no vídeo parece ser, mas ela não é enorme, mas é um tamanho ótimo para trabalhar, tá certo? Então, gente, já vou começar a colocar aqui a farinha de trigo, 1 kg, tá certo? Muitas pessoas começam colocando primeiro os líquidos, e isso não está errado, é uma escolha de cada um. Eu, Tainá, comecei a trabalhar primeiro colocando a farinha de trigo e gostei assim, tá certo? Então, não é regra, tá certo? Mas irei estar colocando também na descrição aqui do vídeo tudo que eu utilizei, a quantidade, tudo certinha. Também aqui, ó, coloquei 500 ml de água, tem mais ali na panela, morna, tá certo? Aquela aguinha que você dá pro bebê para fazer o mingau, tá certo? Mas a quantidade de água, tudo que eu colocar aqui, eu vou deixar na descrição. Então, eu estarei colocando 1 kg de farinha de trigo, tradicional, sem fermento algum. Porque, gente, eu aprendi uma coisa, é melhor sobrar do que faltar, porque já tive algumas encomendas, ainda mais que estou começando agora, de fazer uma quantidade, olha na internet, uma quantidade que daria certo, e quando eu fui fazer, faltou. Então, para não correr o risco de muitas das vezes você fazer isso e faltar o ingrediente, é melhor você fazer mais, tá certo? Como eu vou fazer 100 mini pizzas, vai ser primeira vez fazendo 100 mini pizzas, eu já fiz menos, tá certo? E a gente vai ver quanto que vai me render, se vai sobrar ou se vai ser a quantidade correta, tá certo? Coloquei aqui a farinha de trigo, não tem como vocês verem direitinho, mas encheu bem a bacia. Aí estarei colocando 1 colherzinha dessa de sal, não muito cheia. Vou botar só mais um pouquinho. Misturo bem.
e 3 colheres dessas de açúcar. Cheia, tá certo? Estarei misturando. E 3 colheres de óleo. Misturar. E 10 gramas de fermento biológico para pão, que no caso é fermento biológico seco. Vou misturar também. E logo em seguida estarei utilizando a água. Conforme eu for usando, estarei deixando na descrição, como eu falei, a quantidade que eu usei de água. No princípio aqui tem 500 ml de água, então eu vou usando aos poucos. Eu prefiro colocar primeiro a farinha de trigo, porque eu vou me baseando na água. Porque muitas das vezes você coloca uma quantidade de água e uma quantidade certa no final da farinha de trigo, e às vezes tem que colocar ou mais farinha de trigo ou mais água. Então aqui, com a farinha de trigo primeiro, eu já vou me equilibrando. Na estante eu mostro pra vocês como é que tá ficando, gente, porque eu não tenho tripé, eu uso uma caixinha de som pra tá apoiando meu celular, tá bom? Então eu vou mexer aqui, já eu volto com vocês. Ainda não gastei as 500 ml de água, tá certo? Então não se engane, porque vê a massa assim seca e colocando um monte de água. O segredo é colocar água e já ir mexendo, porque muitas das vezes você coloca água demais e ela fica muito mole, e aí você é obrigado a colocar mais farinha de trigo. Então ela tá seca aqui, mas conforme eu vou mexendo, ela vai dando liga na massa, e muitas das vezes nem precisa colocar mais água. Você só não pode deixar a sua massa dura demais. Então eu vou sovando aqui. Polvilhei um pouco de farinha de trigo, a mesa tá limpinha, tá certo? E agora eu vou colocar aqui pra sovar. Ela tá nessa consistência. Foi as 500 ml de água. E agora é só sovar por 10 minutinhos pra dar o ponto. E já eu volto com vocês. Prontinho, gente, solvei por 10 minutos, cansei, viu? Mas ela fica perfeita, ó, sem grudar. Agora eu vou deixar descansar por 1 hora, 1 hora e meia. Por quê 1 hora e meia? Porque aqui na Bahia, onde eu moro, tá meio frio, tá certo? Frio não, o tempo meio que fechou, então ele demora um pouco. Se for sol quente, em menos de 1 hora, 30 minutinhos, 40, ela já tá bem grandona, tá certo? Mas vou deixar 1 hora, 1 hora e meia e já volto com vocês. Olha o tamanho dessa massa, gente, maravilhosa. E agora já vou começar a modelar as minhas mini pizzas, tá certo? Eu vou sovar não, vou abrir essa parte e vou deixar essa aqui guardada, tá certo? Bem fechadinha pra ela não ressecar. Vou abrir a massa com esse rolo aqui, gente, que tá quebrado. Infelizmente ele caiu no chão, ele não é muito bom. Ele quebrou, vou ter que comprar um de madeira, mas relevem.
Estamos aqui na produção. Eu uso esse copinho aqui, tá certo, gente? Americano, de 6 centímetros, tá certo? Não tem um cortador, e o cortador que eu tenho é esse mesmo. Então foi assim que ficou, tá certo, gente? Sem mini pizza, essa foi a espessura. E como eu falei pra vocês, foi a primeira vez que eu tava fazendo um centro de mini pizza. Eu sempre fiz menos. E eu usei 1 quilo de farinha de trigo. E pra minha surpresa não deu. Faltou, acho que foi 12 ou foi 24, se eu não me engano. Aí eu fiz mais um pouquinho, mas irei colocar na descrição do vídeo a quantidade certinha, tá certo? De tudo que eu usei. E agora já vou começar com a montagem. E aqui tá, gente, a qualidade não tá muito boa, tá certo? Mas aqui já tem um molho, ele é bem grossinho, ele não é caseiro, aquele pronto que a gente compra. Ele é bem grossinho. Aqui eu separei a mussarela, tá certo? Uma quantidade pra eu fazer só de queijo. Aqui a mussarela com o presunto, tá bom? Uma vasilhinha dessa bem grande, de margarina. E aqui tem a calabresa com algumas cebolinhas, tá certo? Eu vou fazer mista. Então não vou mostrar montando pra vocês. Quando eu tiver tudo pronta, eu trago pra mostrar pra vocês, tá certo?